Olá, amigos do YouTube. Nesse vídeo vamos falar sobre o caso Feira de Santana, mas antes se inscreva no canal, assim vocês ajudam-nos a desenvolver mais conteúdo para o canal. O caso Feira de Santana foi um evento ufológico ocorrido na cidade de Feira de Santana, segunda maior cidade do estado da Bahia, no dia 12 de janeiro de 1995. É um dos mais famosos casos da ufologia brasileira, com grande repercussão na mídia na época. Até hoje intriga pesquisadores. Na madrugada do dia 12 de janeiro de 1995, foi visto um objeto luminoso caindo verticalmente em uma fazenda no distrito de Jaíba, região leste da cidade. Segundo testemunhas, o objeto emitia luzes que variavam entre o verde e o vermelho. Logo após a queda do OVNI, ocorreu um grande apagão na energia elétrica que se estendeu por dezenas de cidades próximas. Um fazendeiro chamado Beto, que morava próximo, encontrou um objeto na lagoa Genipapinho, na fazenda Gravatá. Ele descreveu como sendo um objeto metálico com dimensões de um fusca e que refletia o ambiente em volta como uma espécie de camuflagem. Ele avistou no objeto uma escotilha, que se abriu e saiu de dentro um ser peludo, de baixa estatura e com garras, semelhante a um bicho preguiça. O fazendeiro avistou dentro da nave um outro ser, que já estava morto sobre um painel eletrônico. Ele descreveu esse ser como de baixa estatura, semelhante a uma criança. O fazendeiro conhecido como Beto Lima estava caçando tatu quando encontrou um objeto dentro de uma lagoa em sua fazenda. A lagoa Genipapinho, na fazenda Gravatá, de propriedade de Beto Lima. Este seria o verdadeiro local em que as criaturas teriam sido encontradas pelo fazendeiro. Esses seres possuíam uma aparência estranha, revelando a sua origem não humana. Em seguida, Beto levou os dois seres para dentro de sua casa. Pelo fato das testemunhas terem sido frequentemente ameaçadas, dificultou as investigações, mas os pesquisadores acreditam que os corpos e a nave foram mandados para os Estados Unidos. Uma das conclusões mais intrigantes é sobre o bicho preguiça, se era realmente um ser inteligente trabalhando junto com os ETs humanoides ou um bicho preguiça capturado pelo OVNI para estudos. Por volta de 5h30 da manhã, a população da região avistou comboios do exército circulando na região. A princípio nenhum dos soldados sabia do que se tratava. Era uma operação sigilosa. Um soldado no anonimato deu seu depoimento aos ufólogos que investigaram o caso. Em janeiro de 1995, na madrugada do dia 12, aconteceu uma coisa muito séria nos arredores da cidade de Feira de Santana, BA. Houve um enorme apagão, que deixou às escuras toda a região, e pelo que soube através de amigos, atingiu até a fronteira com o estado do Sergipe. Pouco depois, chegou uma mensagem ao comando desta unidade, 35º Batalhão de Infantaria, e aproximadamente às 5h30, depois de terem sido canceladas todas as folgas, saímos em 3 caminhões rumo ao interior. Alguma coisa tinha acontecido numa fazenda das redondezas e pelo que rodamos, imagino ser algo em torno de 20 ou 25 quilômetros da cidade. Não sabíamos exatamente do que se tratava. Quando lá chegamos, pensamos que tivesse sido um rebate falso, já que tudo estava calmo. Não havia fumaça que indicasse um grande incêndio do pasto ou a queda de um avião, nem curiosos. Foi então que percebemos o nervosismo do comandante, que sem dúvida sabia do que se tratava. Ele se encaminhou à casa da fazenda, que estava fechada, e logo depois apareceu um empregado. Estávamos com roupa de campanha, totalmente equipados e armados com munição de guerra. O comandante pediu para abrir a casa e logo foi gritando para alguns soldados e oficiais o seguirem. Vasculharam rapidamente toda a residência e logo saíram carregando o que à primeira vista pareceu-me ser um bicho preguiça, que se debatia debilmente nos braços que o seguravam, estranhando a expressão de pavor ou nojo do soldado. Atrás dele, outro carregava o que parecia uma criança de 6 ou 7 anos, bem franzina, possivelmente morta. Ambos os corpos foram rapidamente colocados na carroceria de um dos caminhões, assim como alguns pedaços de metal brilhante. Arrepiei-me todo. Nunca tinha visto nada igual. O preguiça gemia e se contorcia, procurando ajuda, já que estava bastante ferido, e assim de perto dava para ver que não era um bicho preguiça coisa nenhuma, mas cadê a coragem para tocá-lo? O outro era, a meu ver, mais assustador, porque seu rosto parecia mais ou menos como o de uma criança recém-nascida ou coisa assim, mas era diferente, chegando a lembrar essas que morrem de fome e com olhos muito grandes. Entretanto, era grande demais para ser um recém-nascido, já que media,
Pelos meus cálculos, perto de 1 metro. Os funcionários da fazenda foram ameaçados e orientados a manter o sigilo do caso. Não pude seguir observando porque o comandante chamou a todos, menos 2 que ficaram guardando os corpos, para irmos até uma lagoa próxima, onde vimos algo parecido com um pequeno carro, parcialmente afundado junto à margem. Então puxamos para fora, o que foi fácil demais porque era muito leve. Quase não nos atrevíamos a falar e nossa comunicação era silenciosa, através de gestos. Nesse instante chegaram 2 veículos e vários indivíduos à paisana, junto com 2 ou 3 oficiais da Marinha, não me lembro bem, e se reuniram separadamente com nosso comandante. Alguém cochichou que era do Serimar, Serviço Secreto da Marinha, ou Senimar, Centro de Informações da Marinha, e acabaram tomando conta da operação. Pelo menos foi o que me pareceu. O objeto foi carregado em outro caminhão, onde também subiram 2 dos que estavam à paisana e um dos oficiais da Marinha. Ao retornar ao quartel, fomos encaminhados para uma reunião com o comandante, na qual fomos instruídos e coagidos para guardar sigilo absoluto sobre os acontecimentos, por se tratar de algo referente à segurança nacional, caso contrário ficaríamos sujeitos às penalidades cabíveis. Sinto não poder dar maiores detalhes, mas por enquanto isso é impossível, já que qualquer informação que revelar pode denunciar minha identidade aos meus superiores. Por anos pesquisadores foram investigando os fatos que iam sempre se confirmando, e descobriram o envolvimento dos Estados Unidos no caso, para onde foram enviados corpos e a nave. No entanto, esse poderia ser o início da operação de recolhimento dos destroços do UFO, daí a possível explicação para o constante sobrevoo dos helicópteros na região. Já as 2 criaturas teriam sido encontradas na Lagoa Genipapinho, na Fazenda Gravatá, e Beto teria dado falsas informações para que os ufólogos pensassem que tudo tinha ocorrido na fazenda de Humberto, na Lagoa Berreca. O envolvimento da Marinha Brasileira ficou explícito na carta do soldado brasileiro, e a partir de um alerta que Beto teria recebido dos seus ex-companheiros de farda. A Marinha teria levado os corpos para a base naval de Aratu. As investigações continuam e a verdade um dia vai aparecer. Esse foi o caso Feira de Santana. De 12 de janeiro de 1995.